Olá, que bom ter você mais uma vez comigo para estudarmos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente começa com o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E aí são vários itens. E o primeiro aqui é penetração de nosso pensamento pelos espíritos. Questão 436. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Resposta. Podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta. Frequentemente. Eles conhecem aquilo que querereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. E aí o Kardec, nessa mesma pergunta, ainda complementa. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte? Responde o Espírito. Certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Aí ele responde, isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então aqui ficou bastante claro, né, na colocação aqui do Espírito, que ocultar alguma coisa, seja por pensamento, por ação, qualquer coisa, é coisa daqui do mundo terreno, porque do mundo espiritual, que é o mundo dos pensamentos, nada está oculto, né? Então é justamente a passagem aqui na Terra que tem que ser julgada, tem que ser observada, tem que ser melhorada com a ajuda do plano espiritual, né? Então, se do lado de lá estiverem aqueles a fim de ajudar, eles interferirão na sua conduta para que você possa melhorar. Se do outro lado tiver espíritos indiferentes, eles poderão simplesmente se divertir com as suas falhas, né, com as nossas falhas. É como se, voltando naquela mesma analogia anterior, né, é como se a gente estivesse pensando num teatro, né, num filme onde o ator tem que interpretar um certo papel. Do lado de fora da filmagem, você tem diversos diretores que estão ali para observar se a postura foi errada, se a fala foi indevida, né? Se poderia melhorar a cena e, ocasionalmente, refazê-la. Né? Item 2. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Então, 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Questão 460. Temos pensamento que nos são próprios e outros que são sugeridos? E aí o Espírito responde. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam. Ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza.
posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então meio que parece aqueles desenhos, né, que tem um diabinho de um lado, tem um anjinho do outro, né? E aí o que acontece? Na nossa cabeça existe um debate sério sobre quais ações, quais rumos tomar nas nossas vidas, nossas atitudes. E frequentemente, né, aquilo que você acaba fazendo pode não ter sido a sua própria intenção, mas uma intenção em você colocada, né? Pessoas do mal têm muitos espíritos ao seu redor com a mesma intenção de fazer a pessoa agir errado e, portanto, se prejudicar na sua evolução. Bom, questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Resposta. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles que do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Questão 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Resposta. Algumas vezes. As ideias vêm de seu próprio espírito, mas, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o superior. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus não teria dado o meio, como ele nos deu, o de distinguir o dia da noite, né? Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o seu próprio bem. 463. Diz-se algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Resposta. Ele pode ser bom ou mal segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às suas boas inspirações. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa, responde o espírito. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sentimentos? Continua Kardec. Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Continua Kardec ainda. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? E a resposta. Os que resultam de ser uma ordem inferior e afastada de Deus. Aí 466. Porque Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nessa missão é de colocar-te no bom caminho e, quando as más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal.
porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se é propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão para te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Então, Kardec faz uma observação. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrária que se exerce sobre nós. Questão 467. Pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Resposta: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam, e seus desejos os atraem por seus pensamentos. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Resposta: que quereis tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís os impérios que eles querem tomar sobre nós, sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não vos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? E é uma missão que cumprem? Onde está a responsabilidade? E o espírito responde: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, suporta-lhe as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-lo. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? São quase sempre com efeito comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal fazem-nos aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Resposta: eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto de vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro, mas creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar. Mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto e, então, sugerem-lhe o pensamento de apoderar-se dele, enquanto os outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações.
Bom, então a gente encerrou. Bom, então vamos fazer aqui algumas reflexões. A começar pela reflexão aqui dessa última questão, né? Porque ele tocou no assunto aqui que me fez lembrar o tempo. Me fez lembrar o tempo que eu era moleque ainda, né? Não sei quantos anos eu tinha, provavelmente uns 15 anos por aí. Então tinha a avenida aqui beirando o riozinho que levava até a escola, o jornalista Vandique Freitas, e estávamos eu, meu colega Cláudio, meu colega Murilo, nós estávamos indo em direção à escola, e aí o Murilo viu um bolo de dinheiro no chão, coitado de dinheiro, né? Para nós seria um dinheiro razoável, né? Na época, não sei, se tivesse pensando assim, um dinheiro que estava para fazer uma feira, né? Na época. E aí nós olhamos assim, o Cláudio foi lá, pegou, contou, né? Aí nós falamos, dá para dividir em três, só direitinho, não sei o quê. E nós já estávamos em três. E aí continuamos andando, passou uns 40 metros, não tinha dividido ainda, passamos uns 40 metros, via vindo um moleque mais novo que nós, né? Correndo assim, e ainda falando assim, meio que choroso, né? Vocês não viram um monte de dinheiro no chão, um bolinho de dinheiro, assim, assim? Aí o Cláudio falou, pô, vimos sim, cara, tá aqui, ó. Né, leva aí, ó, meu. Nós não pegamos nada. Não tá... Aí o moleque, obrigado, ficou tudo, né? E saiu e foi embora, né? Aí nós olhamos pra cara do Cláudio, pô, mas a gente não ia dividir esse dinheiro. Aí o Cláudio, pô, você não viu a cara do moleque, né? O moleque tava triste pra caramba, a gente ia ficar com o dinheiro dele, pô. Ele deve ter perdido aí, pô. E aí deu aquela clareada na nossa cabeça, né? Que, poxa, a gente encontrou o dinheiro na rua, mas tinha alguém que precisava, que tinha perdido, né? Então, engraçado nessa situação é que o Cláudio era aquele entre nós que tinha uma vida economicamente elevada, vamos dizer assim, né? Porque eu e o, e o Murilo eram dois pés rapados, né? E aquele molequinho que voltou correndo parecia ser também outro pé rapado também. Então a gente estava assim, foi uma situação bastante curiosa, né? E aí aprendemos aquele momento que a gente tinha que ter aquele, sabe, aquele bom senso, né? Pô, não é porque nós encontramos perdido por aí que não deveria ter um dono. E a maneira com que o garoto se manifestou, era claro que era ele o dono do dinheiro, né? Porque sempre tem alguns malandros que podem querer dizer, ah, não, fui eu que perdi, não sei o quê, quando você fala, ó, oh, encontrei, né? Mas não foi aquele caso ali. E, por exemplo, justamente com o Cláudio, que tinha entre nós ali uma habilidade muito grande com dinheiro e sacar as bobagens que as pessoas falam, os mentirosos, os safados, né? Mas foi muito legal isso daí. Mas então a gente vê, a gente está sempre sendo inspirado, tanto pelas pessoas vivas, como também pelos aqueles que estão nos rodeando, né? Nos dando ensinamentos de como devemos participar nas nossas várias momentos da vida, né? Então, eu vou dizer assim, se você, né, tem dúvida de alguma coisa que você tem a fazer, para e pensa da seguinte forma: se eu fizer dessa forma, pá, estarei prejudicando alguém? Estarei interferindo na vida de alguém? Estarei sendo leal comigo mesmo? Então, essa trilha de pensamento já coloca você numa condição mental de vibrar com frequências mais elevadas. Isso faz com que você não se influa com as vibrações que vêm do mundo inferior. O que eu quero dizer com isso, né? Porque se você pensa assim, ó, onde é que eu vou conseguir ganhar? Qual vantagem eu vou ter nisso? Você já começa a olhar para o teu ego, né? Então, nesse caso, você já cai numa vibração menor. E aí é mais fácil que você esteja sugestionado por vibrações dos espíritos mais inferiores, né? Daqueles que querem ver você fazer a coisa errada. Por quê? Porque isso lhes dá a satisfação de que você continua medíocre como eles, né? Então o que você tem que fazer é se abrir para uma frequência de raciocínio, de sentimento mais elevado,
Então, quando você faz isso? Quando você pensa na sua ação, se ela vai ter uma interferência ruim no meio onde você está, com as pessoas que você conhece, né? Então esse é um exercício, né, que a gente pode praticar sempre, independente de você ficar pensando religiosamente na coisa, né? Então, essa aí é uma primeira chamada aí para nós com relação a essa primeira parte da leitura, tá? Então a gente vai agora para agora a gente vai no próximo vídeo para a próxima sessão, que é afeições dos espíritos por certas pessoas, tá bom? Então vejo você no próximo vídeo. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta, vivendo